A paz do Senhor, igreja. A paz. Aleluias, glórias ao Senhor, né? Que bom, que importa é que nós sobrevivemos e continuamos na presença do Senhor, não é verdade, meus amados? A paz do Senhor, a igreja, que Deus possa abençoar todos os lares, todas as pessoas que vão
que estão assistindo e que vão assistir posteriormente esse culto, né? Essa live, e que nós venhamos a verdadeiramente entregar nossas vidas a esse Deus poderoso que nos protege e garante que nós venhamos a sobreviver no meio de tanto caos, de tanta situação contrária que o mundo está passando. Deus, ele continua nos colocando na sua destra fiel para que nós venhamos a vencer dia a dia, dia após dia, nós vamos vencendo, né? E rompendo em fé aí pela graça do Senhor sobre nossas vidas, né? Bom, eu sou o pastor Érico Amaral da Igreja Nova Jerusalém, né? E estamos aqui para mais uma live, mais um culto abençoado, né? Que Deus nos colocou uma palavra ao coração e eu quero compartilhar com os meus irmãos. E gostaria de falar também de que nós estamos a todo vapor aí, viu, meus amados? Com as lives aí, estamos em ritmo acelerado aí. De domingo nós temos 2 lives. Domingo nós temos lives, 2 lives e 2 cultos presenciais no domingo. 9 horas da manhã aqui na Rua Guaxupé, em São Paulo, 9 horas da manhã, culto ao vivo e online também. E às 19 horas lá em Piracicaba, na Rua Benjamin Constante, também culto ao vivo e presencial, né? Então, meus amados, nós estamos aí todo vapor com as lives. E na terça-feira, terça próxima, nós temos o culto online, e na quinta-feira também nós temos o culto online, revezando com os pastores aí do Ministério Nova Jerusalém, amém? Então, eu gostaria de estar agradecendo pela sua presença nessa live, que você venha a compartilhar, que você venha a divulgar os nossos cultos, a nossa página, né? Eu sempre falo, digite lá no Google, hashtag culto ao vivo Nova Jerusalém, que vai aparecer todos os nossos cultos lá. Você clicando em qualquer um deles, você vai ser direcionado para a nossa página do YouTube. Chegando lá, você tem todos os cultos e tem a opção de se inscrever na nossa página. Se inscreva e também não esqueça de apertar o sininho que está lá no cantinho esquerdo do seu vídeo, para que você seja lembrado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, colocarmos algo aí. Temos reflexões, temos vídeos devocionais, né? Todos os dias aí no nosso canal. Então é muito bom nós estarmos escutando a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Então eu conto com o seu compartilhamento, eu conto com a sua divulgação, para que outras pessoas venham a conhecer também o nosso ministério e também conhecer a poderosa palavra do Senhor, né? Que faz toda a diferença, que vem para mudar as nossas vidas. Então, meus amados, justamente esses recados eu quero também agradecer pela oportunidade, né, de domingo passado no nosso culto aqui na Igreja de São Paulo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui batizando. Na verdade foram 2 domingos atrás, nós batizamos 2 jovens. E domingo passado nós batizamos mais uma pessoa também. Então, em 2 semanas nós conseguimos batizar 3 pessoas. E tenho certeza que a festa nos céus, porque essas almas estão se entregando, né? Ou melhor, se entregaram a Deus. E para nós também é festa com muita alegria e com muito louvor, honrando sempre o nome do Senhor por essas almas, por essas vidas que estão se entregando ao Senhor verdadeiramente, né? Então, quero agradecer também a minha família, né, que está sempre nos bastidores aqui, dando suporte, todos os suportes técnicos aí, intercedendo a favor da palavra, né, e se preparando todo dia aí de culto. A gente está aqui ficando numa correria, porque nós temos os nossos afazeres, mas no dia do culto a gente dá um break aí para tentar fazer o melhor para Deus e assim servir a todos que estão nos assistindo, né? Então, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias nos livros de João. João capítulo 4.
João capítulo 4, no versículo 28, 29 e 30. É onde nós vamos refletir hoje na palavra do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. É o tempo de você pegar a sua Bíblia, é o tempo de pegar seu smartphone, seu tablet, seu notebook e compartilhar a palavra aí. Como o pastor João, o pastor Alexandre, pastor Manuel, pastor Luiz, nós sempre falamos, é interessante que vocês estejam acompanhando a palavra, né? Por quê? Porque você acompanhando a palavra, você vê que nós estamos falando em cima da Bíblia, né? Nós estamos nos baseando em cima da palavra do Senhor. Nada que nós falamos aqui é da nossa... Vamos dizer assim, nós estamos inventando uma história. Não, é tudo baseado na palavra do Senhor, para que você seja alcançado, você seja moldado pela palavra do Senhor e que todos nós venhamos a estar preparados para o grande dia, né, que Deus vem buscar os seus escolhidos, na verdade? Então, meus amados, livro de João, capítulo 4, versículo 28, o Evangelho de João, diz assim para nós, aleluias, glórias ao Senhor. Diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Oh, aleluias! Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai, a Tua palavra vem sempre se cumprindo em nossas vidas, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor alcance todos os lares, Pai, todas as pessoas que estão atentas à Tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que estão desapercebidas, que venham estar apercebida a Tua palavra, Pai. Que a palavra, Senhor, venha como uma faca de dois gumes, Pai. Dividindo, Pai, o bem do mal, Senhor. Fazendo com que nós venhamos ter o discernimento das coisas que o Senhor tem guardado para nós, Deus. Ah, Pai, Deus, nós pedimos, Papai querido, Senhor, que o Senhor alcance as vidas necessitadas, as almas, Pai, que o inimigo está ceifando, Senhor, nesse momento, Pai, que o Senhor alcance, Pai, através desse vídeo, alcance através, Senhor, em nome de Jesus, do Espírito Santo, Senhor, que paira, Senhor, sobre a terra, que o Senhor não deixe que nenhuma alma se perca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Pai, fortalecer esse exército, Pai, exército de vencedores, exército do Deus vivo, Senhor, que o Senhor nos convocou, Senhor, para estar na linha de frente e que nós venhamos a nos preparar, Senhor, para todas as batalhas espirituais, Senhor, para todos os confrontos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor, Pai, o Rei dos Exércitos, Pai, o Senhor dos Exércitos, Pai, está na batalha junto conosco, Deus. Então, Pai, que nenhuma vida se perca, que nenhum lar seja destruído, Senhor, que nada, Pai, seja tomado do Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor adentre os hospitais, Senhor, aquelas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que está por um fio, Senhor, que o Senhor venha ter um contato, Senhor, especial com essas pessoas, Pai, que exista a oportunidade, Pai, de se render a Ti, Senhor, se exista, Senhor, em nome de Jesus, a vontade e o desejo, Senhor, de se converter ao Deus vivo, Senhor, ao único que pode mudar a nossa história, o único que pode nos garantir, Pai, a vida eterna, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor adentre, Pai, os presídios, Senhor, que o Senhor venha, Pai, pegar aqueles corações, Pai, de pedra e transformar em corações de carne, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, que o Senhor, Pai, venha mudar, Pai, caráter, Senhor, que o Senhor venha mudar o perfil das pessoas, Senhor, que lá estão, Senhor, seja lá qual for o motivo, Pai, não estamos aqui para julgar se é culpado ou não, nós estamos somente aqui para ajudar, Pai, a ter um resgate, Pai, para ter uma vida, Pai, contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós agradecemos pela oportunidade de estar em Tua presença mais uma vez, Pai, que eu venha ser o menor desse local, Senhor, para que o Senhor use a minha vida, Pai, sem que eu tenha, Pai, nenhuma vontade maior do que a Sua, Senhor, que, Senhor, eu seja canal de bênção, para que os meus irmãos, Pai, sejam abençoados com a Tua palavra, Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo, Pai, ao Teu Filho Jesus,
Jesus, Senhor, que é o único caminho, a verdade e a vida que nós conhecemos. Amém. Glórias ao Senhor e aleluias pelo Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias, meus amados. Glórias ao Senhor. Meus amados, eu quero começar esse culto hoje, né? Ou melhor, começar a ministração dessa noite pegando o gancho do pastor Luiz, né? Pegando aí o gancho do pastor Luiz, aonde ele conta sempre uma historinha. E esses dias eu escutei uma historinha que me chamou muita atenção e vem à luz dessa palavra que nós lemos aqui, do que Deus colocou ao meu coração. Existia em uma casa o pai e um filho, um pré-adolescente, e dentro dessa casa existiam muitas estátuas, né? Muitos santos, né? Tudo espalhado pela casa. E esse pai, ele era muito idólatra, né? Ele adorava aquelas imagens, né? Ele cuidava com todo o carinho daquelas imagens, tem uma verdadeira adoração pelas imagens, né? E o filho se converteu ao Senhor e o pai se sentia totalmente à vontade dentro daquele lar. Já o filho não acontecia da mesma forma. Ele se incomodava com aquelas imagens porque ele sabia que o único que poderia mudar a história da vida dele, o único que poderia mudar a vida dele verdadeiramente, era o Deus vivo que está dentro de nós, que pode sim ver todas as coisas e pode fazer todas as coisas sobre a terra e abaixo dos céus. Então esse menino, ele batalhava para que o pai se libertasse daquela escravidão, né? Daquela situação de adoração aquelas imagens, né? Aquelas esculturas dentro da casa, espalhado por todas as casas. E aí um belo dia, o seu pai saiu para trabalhar. E o pai saiu para trabalhar e o pré-adolescente teve uma ideia. E você sabe que ideia de pré-adolescente é aquelas ideias fantásticas, né? E essa não foi diferente, pensa comigo. Esse pré-adolescente, ele teve uma ideia. E aí ele executou a ideia dele. E quando foi da tardezinha para a noite, o pai chegou do serviço. E quando ele adentrou o seu lar, ele viu quase todas aquelas estátuas, quase todos aqueles santos quebrados. Somente um estava intacto. E ele ficou olhando tudo aquilo, meio que perplexo, né? Sem acreditar naquela situação, naquilo que os olhos dele estavam contemplando. E ele ficou ali olhando por um bom tempo, todo ao redor da casa dele, em cada cantinho que existia uma estátua, estava ali os cacos no chão. Somente uma estava intacta. E aí ele passou alguns minutos ali, chamou o filho dele, num tom de voz áspero, né? Chamou o filho dele e falou pro filho dele: meu filho, eu não acredito que você teve coragem de fazer essa coisa. Eu não acredito que você teve coragem de quebrar as minhas estátuas, né? Que eu tinha tanta adoração por elas. Você sabe o amor que eu tinha por elas. Você sabe o cuidado que eu tinha com elas todos os dias. Limpava, cuidava delas e todas essas coisas. E o menino só vendo o pai ali argumentar, só vendo. E quando o pai acabou de argumentar, ele falou: você tem o que para falar sobre isso, rapaz? O que você tem, rapazinho, para falar sobre o que você fez aqui? Aí ele olhou bem para o pai e falou: pai, não foi eu que fiz isso. Não foi eu. Aí o pai: como não foi você? Como que só estava você dentro de casa? Aí ele: pai, não foi eu que fiz isso. Tá vendo aquela estátua lá no canto, a única que está inteira? Pai, ela ficou com ciúmes de todas as outras estátuas e começou a quebrar as outras estátuas. Quebrou todas e depois voltou para o canto dela. E começou a contar essa história para o pai, e o pai olhando para ele, e de repente o pai cortou ele e falou: você é louco? Como que pode isso? Isso não é possível. Aquilo ali é uma estátua de barro, de gesso.
aquilo não tem vida, não enxerga, não pode andar. Como que você fala que aquela estátua pode ter quebrado todas as outras estátuas minhas que eu adoro elas? Aí o menino olhou para o pai e falou: pai, é justamente isso que eu queria ouvir de você. É justamente isso que eu queria ouvir de você, pai. E o pai falou: o que você queria ouvir, meu filho? O que você está falando? Ele falou: realmente, pai, eu só queria ouvir do Senhor que essas estátuas não têm poder algum. Elas não têm vida, elas não podem ver nada, não podem fazer nada. Então, meus amados, esse menino, esse pré-adolescente, ele trouxe o pai dele para uma reflexão tão dura que esse pai, ele viu aquela situação diante dele e na mesma hora ele se colocou de joelho, abraçou o filho e falou: obrigado, filho, porque você me abriu os olhos. Obrigado. E dali em diante aquela casa foi limpa, aquela que permaneceu intacta, ele jogou fora e ele conservou a casa dele no espírito e na verdade de Jesus Cristo. Porque dali em diante ele sabia que o único que pode mudar as nossas vidas, o único que nós devemos confiar as nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus vivo, é aquele que está dentro de mim, de você, é aquele que está sobre todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, e para ele, tudo que ele fez vai voltar para ele, inclusive nós. Então, esse menino trouxe o pai dele a uma reflexão que muitos de nós, com palavras bonitas, com pensamentos filosóficos e todas essas coisas bonitas de se escutar, não conseguiram fazer o pai entender, mas a simplicidade da criança trouxe o pai a uma reflexão, aonde ele conseguiu entender que realmente aquelas estátuas, aquelas molduras que estavam na casa dele, não poderia fazer nada além de estar quietas naquele canto, sem operar milagres, sem realizar desejos, sem fazer nada com que aquele homem confiasse nelas. E isso, meus amados, nos traz a reflexão da palavra do Senhor, onde no livro de Isaías diz assim, livro de Isaías, capítulo 44, diz assim para nós no versículo 9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimos. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Meus amados, tem muita gente confundidos com as imagens, com a idolatria. Tem muita gente que confia em imagem, confia em amuletos e não confiam no Senhor. No mesmo capítulo 44 de Isaías, versículo 17, diz assim, ó: então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Versículo 18: nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que vejam, e o coração já não pode entender. Versículo 19: nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carnes e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Meus amados, a palavra do Senhor está falando para nós em Isaías que nada adianta nós nos ajoelharmos diante de estátuas, nada adianta nós direcionar as nossas orações a estátuas, porque elas não podem fazer nada, elas não são intercessoras, elas não enxergam, elas não ouvem, elas não falam, elas não entendem o que você está falando, elas são apenas objetos. E esses objetos são mortos, não têm vida, meus amados. Mas hoje nós vamos, a palavra vai nos trazer a luz
de quem nós temos que confiar, de quem nós temos que colocar os nossos joelhos para orar e confiar as nossas orações, as nossas petições. Por isso, essa passagem que eu li, eu li o texto, mas existe um contexto por trás dessa palavra, e o contexto nós vamos conhecer, porque ele fala para nós que essa mulher, ela tinha um cântaro em suas mãos, e esse cântaro, a palavra diz para ela, assim, a palavra onde nós lemos no versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens. Então, meus amados, essa mulher, ela tinha uma confiança nesse cântaro. E qual era a confiança que ela depositava nesse cântaro? Ela depositava a confiança de que ela teria que ir a um poço, e lá naquele poço, através desse cântaro, que era a confiança dela, conseguir saciar sua sede, descer o cântaro, e quando ele subisse, ele ia estar cheio de água para saciar a sua sede. Oh, aleluia! Mas assim como nós, meus amados, muitas vezes nós não sabemos por onde andamos, a quem procuramos ajuda, mas Jesus Cristo de Nazaré está sempre ao nosso redor. Quem estava ao redor do poço? Quem estava na beira do poço quando essa mulher chegou com o cântaro dela lá para pegar água? O próprio Jesus. Jesus estava sentado ali, a passagem veio falar para nós que ele estava junto com os discípulos, e cansado da viagem, ele sentou à beira do poço. Ele sentou à beira do poço, mas dali a alguns minutos os discípulos saíram para procurar comida, para comprar comida, porque eles estavam com fome. E aí o que aconteceu foi que essa mulher se aproximou e já estava tudo programado. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Assim como Jesus sabe do que vai acontecer na sua vida daqui a pouco. Assim, esses dias minha filha estava falando comigo, e ela falava, eu tenho um pouco de medo, assim, porque a gente às vezes fala, Jesus sabe que você vai, qual é o seu próximo passo, o que você vai falar. Será que ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a pouco? E eu tenho medo, não sei o que lá e tal. Ela falando essas coisas, e eu fico enlouquecendo essas ideias. E aí essa passagem veio ao meu coração, porque essa mulher não sabia quem ela ia encontrar, mas Jesus já sabia que ia encontrar essa mulher. Assim como você não sabe quem é que você vai encontrar, mas Jesus já sabe que vai ter um encontro com você. E esse encontro é para mudar a sua vida, para mudar os seus olhos, para abrir os seus olhos referente àquilo que você confia demais e é dos homens, aquilo que você confia demais e é material, aquilo que você confia demais e é deste mundo. Jesus hoje vai nos mostrar, vai abrir os nossos olhos para que nós só podemos confiar naquele que veio do céu, naquele que está no céu, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que pode sim estar em todos os lugares junto conosco. Então essa mulher, nesse momento, ela estava levantando o seu cântaro, levantando a sua confiança, quando Jesus falou, olha, você pode me servir um pouco de água? E quando Jesus falou isso para ela, ela logo se assustou. Por quê? Porque ela era uma samaritana. E a primeira coisa que ela falou, como pode o Senhor falar comigo, sendo eu uma samaritana, uma mulher samaritana, e você um judeu? Falou para Jesus. Meus amados, Jesus ele está pouco preocupado de qual é a sua raiz. Ele está pouco preocupado de saber de onde você veio. Ele não está preocupado com isso. A preocupação de Jesus é que vai existir um encontro. E nesse encontro ele espera que você abra os seus olhos. Nesse encontro ele espera que você abra o seu coração para receber a água, receber aquilo que nunca mais você vai precisar ficar mendigando. Porque aquela mulher, ela só podia chegar perante aquele poço quando não existia mais ninguém, nenhum homem ali. Então Jesus ele chega primeiramente para quebrar as barreiras, para dividir as medulas, para dividir o bem do mal. Jesus ele vem para quebrar os paradigmas, para aquilo que você tem como barreira. Jesus vem para quebrar essas barreiras, colocar para o chão. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz,
foi rasgado o véu, e o véu deu livre acesso para que eu e você tivéssemos uma conversa cara a cara com Jesus. Então, meus amados, é fato que hoje eu não preciso mais de uma estátua, eu não preciso que nem os povos lá da época de Isaías, eles criavam aqueles postes ídolos, criavam aquelas estátuas para fazer daquelas estátuas os deuses deles. Mas hoje nós temos o nosso Deus vivo, aquele Deus que está aí junto com você neste momento, aquele Deus que está sentado com você, ou seja lá como você estiver aí, na posição que você estiver nesse momento, Deus está aí com você. É esse Deus que eu quero falar com você hoje, é esse Deus que está se apresentando para você hoje, e está hoje pedindo para você uma oportunidade para que Ele venha salvar a sua vida. E é justamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava ali conversando com aquela mulher, quebrou o paradigma, quebrou a barreira e começou a ter um diálogo com aquela mulher. E o diálogo foi: olha, eu queria um pouco de água. E a mulher falou: olha, como que pode? Você não pode estar conversando comigo e tal. E Jesus falou para ele: olha, você vem aqui pegar essa água daqui a pouco você vai ter sede novamente. E eu tenho uma água que uma vez que você toma, você nunca mais vai precisar tomar dela novamente, porque você vai estar saciada pelo tempo todo. Então essa mulher falou: como assim? Como você consegue pegar a água do poço? O poço é fundo, precisa-se de uma corda, você não tem nada contigo. Será que você é maior do que Jacó, maior do que todo aquele povo que passou por ali antes de Jesus? Meus amados, o defeito, o problema do cristão hoje, o problema do povo de hoje, é que muitas vezes nós não sabemos o poder do nosso Deus. Por isso, nós muitas vezes somos cegos, as pessoas estão cegas ao ponto de ajoelhar diante de uma estátua e pedir para aquela estátua operar um milagre na vida dela. Fazer com que aquela estátua, pensar que aquela estátua vai operar alguma coisa sobrenatural na vida dela. Me desculpe te falar, mas isso não vai acontecer. Só quem pode operar milagres, só quem pode transformar a nossa vida de dentro para fora, só quem pode mudar o nosso caminho, só quem pode fazer o sobrenatural acontecer em nossas vidas é o próprio Jesus de Nazaré. Esse sim está vivo, esse sim você tem que ajoelhar, colocar os seus joelhos ao chão, o seu rosto ao chão e orar e pedir para Ele, porque se nós pedirmos, Ele nos dará, em nome do Pai, em nome do Filho. Então, meus amados, nós temos que entender que Jesus Cristo, primeira coisa, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus, nosso Jesus Cristo, Ele é ciumento com aqueles escolhidos. Ele tem ciúmes de mim, Ele tem ciúmes de você. Então, por isso que no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste adoração. Adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste adoração. Lucas 4, 8. Lucas está nos ensinando, meu amado, que nós não devemos prestar adoração a nenhum outro, a nada mais que o nosso único, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Então que nós venhamos a abrir os nossos olhos hoje, que nós venhamos depositar toda a nossa confiança de sobrevivência, que foi o louvor que nós cantamos um pouquinho antes de começar a palavra, que a nossa sobrevivência depende de Jesus. E lá em Tiago 4:8 também, diz assim, ó: aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de você. Meus amigos, meus amados, Jesus estava ali sabendo que aquela mulher ia se achegar, que aquela mulher estava ali para pegar água, e Ele se aproximou dela. E quando Ele se aproximou dela, houve o sobrenatural na vida dessa mulher. Algo especial aconteceu na vida dessa mulher. Houve uma conversa diferente. Primeira coisa que aconteceu ali, uma conversa diferente. Aconteceu uma coisa que essa mulher nunca tinha vivido antes. Era de ter aquela conversa
da forma que Jesus estava tendo. Sabe qual que é o problema também conosco? Nós complicamos muitas coisas. Complicamos muito. Vem Jesus desse jeito, sentadinho na beira do poço, esperando chegar aquela pessoa que ele está aguardando, e aí ele vem com a sua humildade, com a sua simplicidade, e começa a derramar o amor sobre aquela pessoa. Meus amados, nós temos muito que aprender ainda. Nós temos muito que aprender sobre o Evangelho. O Evangelho não é de cobrança. O Evangelho não é de obrigações. O Evangelho não é de apontar o dedo. O Evangelho é sim de você abraçar, de você amar. O Evangelho veio nos ensinar a amar o nosso próximo. Em todo momento, meus amados, nós temos que aprender a amar o nosso próximo, porque só assim nós vamos conseguir andar no caminho reto do Evangelho. Só assim nós conseguiremos ser verdadeiramente imitadores de Jesus. Se é isso que você quer ser, seja um imitador de Jesus. Acabei de lembrar também aqui de uma situação que eu escutei uma vez um rapaz falando que a sua mãe era muito ela era católica, né? Não estou falando mal de católico, nada, mas a visão dessa história é muito bacana. Era católica e aí chegavam as pessoas para orar pelas estátuas, pelos santos, e uma vez a mãe que se converteu a Jesus, né? Entendeu, abriu os olhos dela, ela começou a perguntar para aquelas pessoas: por que você ora? Eu oro para santo não sei o que lá, no santo não sei o que lá, eu oro para santo não sei o que lá. Ela falou: e todos esses santos que você ora, eles eram devotos de quem? Eram devotos de Jesus Cristo. Aí ela falou: então, não é melhor você ir direto? Não é verdade, meus amados? Não é melhor nós irmos direto ao Pai? Não é melhor nós, já que nós temos acesso, ir direto ao poço, aonde há água, direto aonde nós podemos nos saciar verdadeiramente, aonde nós não precisamos mendigar, nós não precisamos estar falando com objetos, nós podemos falar direto com o Pai. Foi aberto, foi rasgado o véu, foi nos dado livre acesso em nome de Jesus. Olha, no Salmo 90, Salmo 29, versículo 2 diz assim, atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Meus amados, nós temos que aprender que nós só temos um que nós podemos exaltar e adorar, que é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nós temos que trazer para dentro de nossas casas. É Ele que nós temos que colocar dentro do nosso coração. É para Ele que nós temos que depositar a nossa confiança. Não é para Ele que nós temos que olhar para qualquer canto de nossas casas e enxergar Jesus Cristo de Nazaré naquele canto. Enxergar Jesus Cristo de Nazaré nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, aonde você caminha para ir para o estudo, ou seja lá onde você coloca a planta dos seus pés. Você tem que olhar para as pessoas e enxergar Jesus nessas pessoas. Aleluia. E aí, meus amados, nós vamos aqui refletir mais um pouco em cima dessa palavra, aonde essa mulher no versículo 14 diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você tem que ter sede de Jesus. Você tem que abrir os seus olhos para Jesus. Você tem que desejar Jesus. Você tem que adorar Jesus. Você tem que exaltar Jesus. Glórias. Sabe por quê, meus amados? Porque é isso que está faltando para nós. Porque a presença de Jesus está em todo canto. Está faltando nós abrir nossos olhos espirituais, enxergar Jesus aonde nós andarmos, meus amados. É isso que está faltando para nós. Muitas vezes nós estamos focando nossos olhos nessas estátuas, nesses postes ídolos, né? Mas não estamos enxergando nada mais, nada menos que uma figura. E é onde você pode fechar os seus olhos e enxergar verdadeiramente o seu Salvador. Eu costumo falar que os nossos olhos são enganosos.
Os nossos olhos são enganosos. Por isso que normalmente quando nós vamos orar, nós fechamos nossos olhos. Porque com os olhos fechados você consegue imaginar a presença do Senhor. Você consegue viver o sobrenatural. Você enxerga mais longe quando você está com os olhos fechados. Oh, aleluia, as glórias ao Senhor. E essa mulher, ela começou a olhar longe. Ela começou a enxergar o sobrenatural aqui. Quando Jesus falou para ela, olha, o que eu tenho para te oferecer é algo que você vai viver para a vida eterna. E ela já logo falou, eu quero dessa água. Eu desejo dessa água. Você tem que desejar dessa água, você tem que querer estar saciado toda hora, todo momento por essa água. Por isso nós entramos nessa ministração, por isso Deus colocou ao meu coração essa ministração, para que eu viesse a colocar dentro de você uma vontade tal, que você não deseja adorar outro Deus, a não ser o nosso Deus vivo, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra vai nos ensinar aqui, ó, capítulo 22, diz assim, ó, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque só há salvação dos judeus. Sabe o que Jesus está falando aqui para essa mulher? Está falando, olha, não há limite de adoração, minha amada. Não há limite para que você, não existe um lugar específico para você adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque o templo somos nós, o corpo do Senhor está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então o local que você tem que primeiramente aprender a adorar ao Senhor é na sua intimidade, é dentro do seu ser, é na sua mente, é no seu coração, é no seu falar, é no seu olhar, é no seu escutar. Ah, não, mas eu preciso da igreja. Amém, porque a igreja é uma entidade onde está todos ali voltados para um bem comum, que é a adoração a esse Deus maravilhoso. E a intenção dessa comunidade é ajudar ao seu próximo, é amar ao próximo, a fazer com que cada um venha conhecer esse Jesus, a que cada um venha beber dessa fonte, a que cada um venha abrir os olhos e aprender a verdadeira adoração, aprender a quem ele está adorando. A pergunta de hoje que eu quero fazer para você é: quem você está adorando hoje? Será que você está direcionando a sua oração, a sua adoração ao único que pode escutar, ao único que pode enxergar o seu coração, ao único que pode te responder, que é o Deus vivo? Ou você está adorando aquele que você não conhece? Quem você está adorando na noite de hoje? Ah, Deus. A palavra do Senhor nos ensina mais. No versículo 23 ele diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque não são este que o Pai procura para seus adoradores. Meus amados, o que a palavra está nos falando, que Jesus, ele está sentado no poço, procurando os seus verdadeiros adoradores. E hoje esse verdadeiro adorador pode ser você. Esse verdadeiro adorador pode ser a sua família, pode ser o seu lar, pode ser eu. Oh, meus amados, Jesus está à procura dos verdadeiros, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que contemplam a sua imagem com os olhos fechados, aquele que pela fé enxerga a presença do Senhor, aquele que pela fé rompe barreiras em nome de Jesus, aquele que pela fé vê o seu milagre acontecer, mesmo tudo dizendo que não. É você que Jesus está procurando, o verdadeiro adorador, aquele que vai orar, que vai mesmo na dificuldade, está chorando, está amargurando, está doendo, mas eu estou orando ao meu Senhor, estou orando e adorando ao Senhor. É esse que Jesus está procurando, não aquele que só murmura, não aquele que só reclama. Sabe, tem pessoas que nós nem perguntamos mais como está, porque sempre que você pergunta, ela vem com uma murmuração tamanha para cima de você. Nós temos que fazer igual a Sunamita. A Sunamita, mesmo com seu filho morto, correndo em direção ao profeta, quando encontrou um dos servos do seu profeta, perguntou: como que vai você? Como que vai seu marido? Como que vai seu filho? Ela disse: vai tudo bem. Oh, aleluia. Só que quando chegou aos pés do homem de Deus, ela rasgou o seu coração. Aí sim,
Então você tem que aprender a rasgar o seu coração nos pés do Senhor. Você tem que aprender que murmurar não vai te levar a receber milagres. Murmurar não vai te levar à salvação. Ou você tem que aprender que Deus está acima de todas as coisas. Se você está passando por uma situação complicada hoje, pode ter certeza, meu amado, é Deus permitindo para que você venha crescer lá na frente. É Deus dando permissão para que você venha a ter um crescimento espiritual, porque Deus quer usar a sua vida. Quer usar a sua vida para quê? Para que outras pessoas, através de você, venham conhecer essa fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glórias. E a palavra fala para nós, versículo 24, Deus é Espírito. Olha lá, Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Glórias ao Senhor. Oh, aleluias. Eu glorifico o nome de Deus em todo o tempo, porque para adorar ao Senhor tem que ser em espírito e em verdade. Para adorar estátuas, você pode chegar de qualquer jeito para ela, mas para enxergar o Senhor, você tem que entrar em espírito, você tem que fechar os seus olhos, você tem que ser movido pela fé, você tem que ser movido pelo sobrenatural. Ah, meu amado, que nós venhamos aprender a confiar, a depositar nossa confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. E a palavra fala assim para nós, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com elas? Então, meus amados, se você não entender que Jesus pode falar com você pessoalmente, você ainda não é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Ainda está faltando algo para você em nome de Jesus. E muitas pessoas vão chegar perto de você quando você se tornar um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Sabe por quê? O pastor Luiz falou esses dias, o verdadeiro adorador em espírito e verdade está no carro dirigindo e está falando, está orando, está chorando, está sorrindo, e o pessoal do lado olha e fala: é louco. Não, eu não sou louco, eu sou um verdadeiro adorador, Então, meus amados, Deus, Jesus Cristo está procurando esses que não está se importando com o que vem perguntar de você. Os discípulos chegaram e se admiraram com o que Jesus estava falando com aquela mulher, mas eles não tiveram ousadia para perguntar o que ele estava falando, e nem por que estava falando com aquela mulher. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o propósito de Jesus era amar a todos incondicionalmente. Se o propósito de Jesus estiver dentro de você, saiba que você tem que amar incondicionalmente. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser a sua esposa, seu marido, seu filho, ou também pode ser o seu inimigo, aquele que pisa no seu calo. Tem que amar também. Tem que amar. A palavra nos ensina: suportar em amor. Meus amados. Sabe que nós aprendemos muitas lições na Bíblia, e uma lá atrás, lá na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 2, vai falar dos 3 magos. Os 3 magos viram uma estrela passando, e quando eles viram essa estrela passando, eles começaram a seguir essa estrela, e essa estrela, eles levaram ele a um determinado local. E quando eles chegaram próximo desse local, eles perguntaram para as pessoas que estavam ali: ei, nós seguimos uma estrela, e essa estrela nos leva ao recém-nascido, que é filho do Deus vivo, é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Se você souber qual é a estrela que você está seguindo, você se tornou um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Oh, meus amados, você está entendendo qual é o propósito de Jesus ter pisado aqui nesse mundo, nessa terra?
propósito de Jesus ter colocado os pés aqui foi para nos mostrar o caminho de adoração, foi de nos mostrar como fazer essa adoração, como tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Oh, meus amados, nós temos muito que aprender com Jesus. Então que nós venhamos a refletir um pouco mais sobre essa palavra. E aí a palavra diz assim para nós, olha, aí entra aonde nós começamos a ler. Aí entra no versículo 28 que diz assim, ó: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que depois que ela sentiu a presença de Deus, depois que ela sentiu o poder de Jesus Cristo, depois que ela abriu os olhos, depois que ela se tornou uma verdadeira adoradora, meus amados, o que foi a primeira coisa que ela fez? Foi largar a segurança dela deste mundo, que era o cântaro. Aquilo que lhe trazia confiança, ela largou naquele exato momento, sem pensar duas vezes, porque a partir daquele momento a confiança dela estava totalmente em Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele falou para ela que se uma vez que ela bebesse daquela água, nunca mais ela ia ter sede, ela ia ser saciada pela vida eterna. Então, meus amados, é o que eu venho falar hoje para você aqui. É época de nós largarmos os nossos cântaros, é época de nós quebrarmos os nossos cântaros, é época de nós jogarmos fora os nossos cântaros, é hora de nós confiarmos em Deus Todo-Poderoso e não nos nossos cântaros, e não nas estátuas, e não em peças de barro, em peças de gesso. É hora de você parar de olhar para uma estátua e adorar a ela. É hora de você olhar para o alto onde está a sua salvação e adorar o único que pode mudar a sua vida, o único que pode escutar as suas orações. É hora de adorar a Deus, é hora de confiar em Deus, é hora de fazer com que todos os cântaros, todos os postes ídolos, todas as estátuas, todas as esculturas sejam quebradas, seja lá quebrada fisicamente ou quebrada espiritualmente dentro de nós, porque só Deus Todo-Poderoso, só Jesus Cristo pode nos alimentar verdadeiramente, só Ele pode transformar as nossas vidas verdadeiramente, só Ele pode nos dar a certeza da vida eterna, é só Ele. Mas para isso você tem que largar o seu porto seguro, você tem que largar a sua confiança desse mundo. Aquela mulher todas as vezes ia para o poço com o cântaro dela, era a confiança dela, mas quando ela enxergou a presença de Jesus, ela abandonou o cântaro, ela largou para trás aquela situação que trazia confiança momentânea para ela, que era só no momento que ela estava com sede. Jesus hoje ele vem para te saciar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os momentos. Como que você está agora? Está precisando? Ele está ao seu lado, porque ele disse aqui: eu sou aquele que está falando contigo agora. Então sinta a presença do Senhor aí com você, sinta o poder de Deus aí com você, em nome de Jesus. Sinta que você não está sozinho mais. Nas suas orações tem alguém escutando, nas suas orações tem alguém tomando providência a respeito delas. Quando você olha para o alto, a palavra do Senhor fala que quando nós oramos e olhamos para o alto, Jesus Cristo Deus inclina os seus ouvidos às nossas orações. Então é um Deus vivo, não é um Deus de longe, é um Deus de perto, é o Deus que está dentro de nós através do Espírito Santo que Ele deixou junto conosco. Para quê? Para que nós viéssemos a conhecer a verdade, somente a verdade, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. Meus amados, como eu disse antes, o nosso Jesus é ciumento. O nosso Jesus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então por isso você tem que focar suas orações para a pessoa certa, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu estou tentando mostrar para você hoje aí. Eu não sei se na sua casa você tem essas estátuas, não sei se na sua casa você tem essas adorações, eu não sei se você tem esses postes ídolos, eu não sei qual que é, mas de repente, meus amados, é hora de você começar a olhar para o alto, é hora de você começar a focar em Jesus, é hora de você chegar igual esse menino fez com o pai dele. É hora de você entender que aquela estátua não poderia ter quebrado as outras estátuas. É hora de você entender que aquele ídolo que ele colocava, venerava, adorava, limpava, lubrificava, tudo, não poderia ter quebrado as outras estátuas. Por quê? Porque é apenas um móvel, apenas um objeto.
não tem vida, não tem coração, não tem olhos para que enxergue, não tem ouvidos para que ouçam, não tem boca para que fale, não tem coração para que sinta, mas o nosso Deus Todo-Poderoso sim, aquele Deus que quando você olha para Ele, Ele olha para você, quando você fala, Ele te escuta, oh Deus, quando você precisa, Ele te coloca na destra dEle, nos seus braços e te carrega até o momento, até o ponto de segurança. É esse Deus que eu estou falando para você, meus amados. Então, o que eu venho falar para você aqui é tempo de você largar o cântaro. É tempo de você largar o cântaro. É tempo de você começar a olhar para Jesus. É tempo de você começar a viver Jesus. É tempo de você ter um encontro no poço com Jesus. É tempo de você começar a entender que Jesus está aqui, está no meio de nós para fazer a diferença. Ele não está aqui para te julgar se você é samaritano, se você é japonês, é preto, branco, cor-de-rosa. Não, Jesus ele veio aqui para te amar, e nos ensinou a amar também. Então é tempo de amar, é tempo de viver comunhão, é tempo de viver a presença do Senhor no nosso lar, é tempo de viver a presença do Senhor dentro do nosso trabalho, em todos os lugares que nós colocamos a planta dos nossos pés, e é tempo de evangelizar. Sabe por quê? Essa mulher também nos ensinou isso, meus amados. Olha aqui o que aconteceu com ela, ó. No versículo 28 nós entendemos que ela largou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, olha, vide comigo, chamou eles para conhecer, vide comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, Jesus Cristo? Meus amados, nós temos que largar o nosso cântaro, nós temos que olhar para Jesus e nós temos que aprender a divulgar Jesus, aprender a evangelizar para Jesus, para que o reino cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Versículo 30 diz assim, ó, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É tempo de estar com Jesus, é tempo de viver com Jesus, é tempo de se aproximar de Jesus, é tempo de ter abraço espiritual, é tempo de estar em comunhão com Jesus, é tempo de deixar os postes ídolos, é tempo de deixar as estátuas, é tempo de viver a presença de Jesus, é tempo de viver a presença do Deus vivo na minha e na sua vida. Por isso eu e você temos que abrir os nossos olhos, por isso a palavra fala que nós temos que deixar cair as escamas, para que nós venhamos a viver um novo momento na minha e da sua vida. Por isso eu quero que você reflita, assim como esse homem, esse pai refletiu quando o filho dele falou, olha, não foi eu que quebrei, mas sim foi aquela única estátua que estava no canto ali, e o pai falou, é impossível, porque aquela estátua não tem vida, aquela estátua não poderia ter quebrado, essa estátua não pode operar milagre na sua vida, essa estátua não pode te escutar, essa estátua não pode ir até onde você está precisando que ela vá, mas Jesus Cristo de Nazaré pode todas as coisas, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Por isso eu oro, por isso eu desejo que você tenha o entendimento, o discernimento, que Jesus é o único que nós temos que enviar as nossas orações em espírito e em verdade, porque quem adora a Jesus tem que adorar em espírito e em verdade, tem que viver um momento diferente, tem que viver algo novo em nome de Jesus. Para quê? Para que nós também venhamos a refletir a imagem e a semelhança dele, fazer com que as pessoas olhem para nós e venham ter prazer de sentar à beira do poço conosco. Oh, aleluias! Essa é a ministração que Deus colocou ao meu coração. É isso que eu desejo para a tua vida, que você venha ter uma visão nova em nome de Jesus. Eu não estou aqui para ofender nenhum tipo de religião. Eu não estou aqui para deixar ninguém descrente de nada. Eu estou aqui para falar do meu Jesus, do meu Deus Todo-Poderoso, que Ele pode se mudar. Assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Assim como Ele mudou o meu jeito de enxergar as coisas, Ele pode mudar o seu jeito de enxergar as coisas. Basta você crer que Ele pode. Basta você dar liberdade. Basta você tomar dessa água. Basta você viver essa água em nome de Jesus. Por isso, meus amados, eu quero deixar para você essa reflexão hoje. Por isso eu quero mostrar para você que Jesus está à beira do poço te esperando. Eu quero falar para você hoje
que vale a pena beber dessas águas. Vale a pena beber da água, porque essa água vai saciar você até a eternidade. E é isso que Jesus tem preparado para mim e para você. É isso que Ele quer para mim e para você. Por isso que foi homens inspirados para escrever a Bíblia, para que eu e você tivesse o entendimento dela e abrisse os nossos olhos referente à presença do Senhor em nossas vidas. Eu quero que você, na sua casa, nesse momento, curve sua cabeça, que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós olhamos para o céu para enxergar a Tua presença, Deus. Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor, venha tirar a nossa cegueira espiritual, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer o conforto aos nossos corações. Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai, no íntimo dos nossos corações, Pai, para que nós venhamos a entender que nós só devemos adoração ao Senhor, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós queremos ser enxergados por Ti, Pai, como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor venha operar a mudança necessária, venha fazer um milagre em nossas vidas, Deus. Deus, a partir do momento, Senhor, que nós Te conhecemos, nós não queremos mais, Pai, nos afastar de Ti, Pai. Nós queremos que a Tua presença, Pai, venha refletir em nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, agradecendo por cada vida que está acompanhando esse culto, Senhor. Eu oro, Senhor, para que todos que estejam escutando sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, que o homem, Senhor, tire toda a influência do homem e opere o Espírito Santo, Senhor. Que opere, Senhor, o poder divino vindo do céu, Senhor. Senhor, que nós venhamos a começar a enxergar coisas novas, que nós venhamos a começar, Senhor, nos aproximar do poço, Senhor. Venha nos aproximar, Senhor, de nós, Senhor, porque é tempo de aproximação. Oh, Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque os dias estão se findando, Pai. E se nós não estivermos atentos, se nós não abrirmos os olhos e enxergarmos o Senhor diante de nós, nós vamos ficar, Senhor. Nós não vamos estar no plano de salvação, Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Oh, glória, Senhor. Obrigado pela palavra. Obrigado pela oportunidade, Deus. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais experiências contigo durante esse dia, Deus. Oh, glorifico a Tua vida, glorifico, Senhor, a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Deus, eu quero estar contigo em todo momento, Senhor. Que o Senhor afaste de mim todas as mazelas, todas as situações contrárias, Senhor. Que o Senhor coloque sobre a vida minha e dos meus irmãos, Senhor, todo o poder de graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo o poder de arrependimento, Pai, venha cair sobre as nossas vidas, para que nós venhamos nos arrepender, Pai, de algo que nós fizemos, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor abra os seus olhos a respeito dos seus filhos, Deus. Aquele, Senhor, que cometeu pecado, Senhor. Aquele, Pai, que andou nos caminhos maus, Senhor. Aquele que está com maus pensamentos. Que o Senhor venha ter um encontro com essas pessoas e venha mudar toda essa história, Senhor. Venha escrever uma nova história para essas pessoas, Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai. Agora eu oro, Senhor, pelos enfermos, Pai. Eu oro, Senhor, pela Ana Lúcia, Pai. Eu oro pelo Buzone, Senhor. Eu oro pela Marilice, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor alcance, Pai, todos os enfermos. Eu oro, Pai, pela Joana, Senhor, em nome de Jesus. Pela Silmara, pelo Fábio, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela minha família. Eu oro, Senhor, para todos aqueles, Pai, que estão precisando de um milagre, Pai. Aqueles que estão passando por dificuldade, Pai. Que o Senhor venha, Pai, venha suprir as necessidades, Pai. Que o Senhor venha abençoar pessoas para abençoar outras pessoas, Senhor. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, trazer salvação para nós, Pai. Que o Senhor venha escutar as nossas orações, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, quebrando toda maldição hereditária, Senhor. Eu oro, Senhor, fazendo que o inimigo, Senhor, não tenha acesso às nossas vidas, Pai. Que ele seja envergonhado
obrigado todos os dias pelos seus filhos, os seus escolhidos, Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, que nós venhamos, Pai, a estar de olho, Senhor, em Ti, Senhor, em todo momento. Que nós venhamos a enxergar a Tua presença, somente a Tua presença, Senhor. Que tudo, Senhor, que passar diante dos nossos olhos, Pai, seja a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja a Tua luz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos, Pai, andar em caminho, Pai, diferentes, Pai. Nós queremos, Pai, apresentar, Pai, o Senhor, Deus, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, sentir a Tua presença todos os momentos. Nós queremos dar liberdade para Ti, Senhor, para que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha moldar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, transformar as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha, Pai, selar portas e janelas dos lares que o inimigo estão querendo destruir, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, operar milagres, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que o impossível aconteça para aquele que está desacreditado, Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, no Seu poder. Eu creio e oro, Senhor, por essas pessoas que estão desacreditadas. Que o Senhor, Pai, pode mudar a história deles. Que o Senhor pode converter, Pai. Pode trazer a salvação àquele que está sem plano de salvação, Senhor. Que o Senhor pode trazer alegria para aquele que está triste. Que o Senhor possa trazer, Pai, o ânimo para aqueles que estão desanimados, Pai, está desacreditado, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina, Pai, que a nossa alegria vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. E nós queremos, Pai, depositar a nossa confiança em Ti, Pai. Queremos jogar fora o cântaro, Senhor, e acreditar que o Senhor é a nossa fonte de água viva até a eternidade, em nome de Jesus. Oh, aleluias, glórias ao Senhor. Obrigado, meus amados, por mais uma oportunidade. Eu quero agradecer por essa oportunidade, quero agradecer pela atenção de você que esteve aí conosco, acompanhando e meditando da palavra. Espero que a palavra tenha falado ao seu coração, espero que a palavra tenha dado uma visão nova para você, porque é essa palavra que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos despertar o povo para um Jesus vivo, né? Para algo que faz a diferença em nossas vidas. Então, meus amados, que Deus venha abençoar você. Nós, no domingo, temos culto às 9 horas da manhã aqui em São Paulo e também nas redes sociais. E também 9 horas, às 19 horas lá em Piracicaba também. Ok, meus amados? Que Deus te abençoe e procure-nos lá no hashtag Culto ao Vivo da Nova Jerusalém e você vai nos achar. E nos achando, se inscrevendo, clique o sininho para que você seja lembrado de nossos cultos e de nossas lives aí em todo o tempo. Agora eu quero que você levante sua mão a título de recebimento, que eu quero orar pela sua vida, intercedendo por ela. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo venham a ser derramadas sobre ti e te abençoe em todo o tempo. Que o amor e o poder de Jesus Cristo esteja sobre sua vida e faça de você um abençoado, uma abençoada. O seu lar seja abençoado também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Até o próximo culto. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Glórias ao Senhor.